ou o Evangelho conforme escreve Lucas, o evangelista, capítulo de número 8. Nós vamos ler uma parábola, a parábola do semeador. Amém? Amém. Vamos ler? E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu algumas junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida, produziu frutos 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola da semente e a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E os que estão juntos do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, e para que não salvem crendo. E os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que cai entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, tão sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Amém? Pai, nós te louvamos. Essa é a tua palavra. Ela, Senhor, nos exorta, ela nos anima, ela, ó Deus, nos corrige, ela, ó Deus, trabalha no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito. Senhor, ela vai ser semeada, Senhor, nesta noite mais uma vez. Quero eu ser, pela tua bondade e misericórdia, esse semeador. Pai, que ela encontre boa terra hoje. Que ela encontre, Senhor, boa terra. Para que, Senhor, frutifique. E que nós possamos, ó Deus querido, ver o fruto dessa tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Essa talvez seja uma das palavras, ou das parábolas, mais simples que temos nas Escrituras. Diferente de outras, Jesus, ele cria essa parábola e ele faz as indagações, ele coloca a parábola e dá a ela a explicação. Então, não tem muito que se inventar nisso. Ele já diz o que é. Ele já explica, ele deixa claro. Mas nós podemos tirar ensinamentos dessas palavras, dessas ricas palavras de Jesus.
E hoje, nessa noite de ceia, uma noite tão especial, um culto tão especial para nós, eu creio que todos que estão aqui ainda guardam esse fervor, essa alegria de participar da ceia do Senhor. Não se tornou a ceia do Senhor algo normal, nós não nos acostumamos ainda. Eu creio que você que está aqui hoje, ainda tem a ceia do Senhor como algo especial para a sua vida. Eu, por esses dias, tenho orado bastante, falado com o Pai, a respeito de nós tornarmos comum aquilo que é sagrado. Nós vamos nos familiarizando com algumas coisas e tornando comum o que não pode se tornar comum. Como estar na presença de Deus, para nós não pode ser algo comum. Tem que ser algo sagrado sempre. Estar na casa de Deus não é algo comum, é algo sagrado, é algo que é especial para as nossas vidas, é um privilégio. Participar da ceia do Senhor não é só participar de mais uma ceia, não, é de participar de um memorial, um momento sagrado para Deus. Jesus quis participar desse momento. E Ele disse, eu desejei muito participar com vocês dessa ceia, dessa Páscoa. Então esse momento é um momento especial para as nossas vidas, é um momento de reflexão, é um momento de introspecção, é um momento de alegria, mas é um momento da gente olhar para nós e vermos como é que nós estamos. É um momento da gente olhar para dentro e dizer, Senhor, como que está a minha caminhada com o Senhor? Como é que está o meu terreno? É interessante você observar que Jesus, nenhuma das suas parábolas, nem dos seus ensinamentos foram aleatórios. Jesus conhecia muito bem a lei judaica, conhecia muito bem. Jesus entendia muito bem de judaísmo. Afinal de contas, ele nasceu e viveu no meio desse povo. Jesus conversava com rabinos da sua época, rabinos famosos. E Jesus conhecia a forma de ensino desses rabinos. E uma das formas de ensino desses rabinos era que haviam 4 tipos de pessoas. E eles ensinavam que haviam 4 tipos de pessoas. E esse ensinamento ficou um pouco difícil para algumas pessoas entenderem. Só os mais cultos, só os que tinham o privilégio de frequentarem as escolas rabínicas. Para o povo ficava um pouco mais difícil. Então Jesus cria uma outra história. Mas a história que os rabinos contavam, a forma com que eles tratavam dessa condição era, há 4 tipos de pessoas. Primeira, a pessoa que aprende rápido e desaprende mais rápido ainda. Essa é a tão chamada pessoas que a gente costuma dizer que são fogo de palha. Sabe aquelas pessoas que aprendem rápido, elas recebem rápido, no instantinho você percebe que fala, que benção, pastor, uma semana, ele já lê, ele já canta, ele já profetiza, ele já tal, mas só que na mesma rapidez que ele aprendeu, ele desaprende. 30 dias depois você encontra com ele, ele diz, para mim chega. Fogo de palha. Há um outro tipo de pessoa, o que custa aprender, mas também ele demora a aprender, a desaprender, perdão. Ele demora para aprender, ele dá trabalho para aprender, ele custa. Você tem que ensinar uma vez, você tem que ensinar 2, você tem que ensinar 3, você tem que ensinar 4. Mas também, meu querido, depois que ele aprender, ninguém tira isso do coração dele. Isso a gente conhece como os estudiosos, são os nerds, são aqueles que se aplicam em aprender. Ele que demore anos, mas ele quer ficar bom naquilo que ele aprendeu. Existe um outro tipo de pessoa, os rabinos diziam, o que aprende rápido e demora para desaprender. Tem gente que é uma benção, ele ouve uma palavra uma vez só, nunca mais ele esquece, ele aprende muito rápido, e não esquece. Esse a gente chama de gênio. Eles diziam que eram gênios, as pessoas que aprendiam com rapidez e demoravam a aprender, a desaprender. Guardavam aquilo no coração.
Quantos de nós a gente não ouve falar de pessoas, às vezes os nossos filhos, às vezes crianças, você percebe que aprende assim no estalar de dedo, e você pergunta daqui dias e anos, e eles lembram ainda. São gênios. E o quarto tipo de pessoa é o que aprende devagar, mas desaprende rápido. Ele demora para aprender. Ele tem dificuldade para aprender. Ele demora, mas também na hora de desaprender, rapidinho. Já esqueceu. Não sei se você conhece alguém assim. Aprende com muita facilidade. Mas com a mesma facilidade que ele aprendeu, ele esquece. Ele é aquele tipo de pessoa que sai do culto, que sai do evento impactado, dizendo, a minha vida mudou. Eu fui impactado por essa palavra. Mas quando chega na segunda-feira, você pergunta para ele, o que foi que o pastor pregou? Ele diz assim, não lembro. Mas que foi uma bênção ontem, foi. Eu sei que ontem foi uma experiência marcante para mim. Para você ter uma ideia, eu vou te contar uma historiazinha. Com I. Diz que um pastor foi pegar o seu filho na escola, na segunda-feira, e quando ele estava esperando o seu filho, chegou um moço até ele e disse assim, pastor, fui na tua igreja ontem. Eu disse, que bom, rapaz, que ótimo. Pastor, fiquei impactado com a palavra. Olha, eu saí de lá, nossa, meu coração ardia, as coisas dentro de mim pareciam borbulhar. Pastor, que mensagem, que culto. Mas teve um detalhe, pastor, naquela efusão, o senhor esqueceu e nenhum dos seus obreiros fizeram apelo, e eu queria tanto aceitar Jesus. Eu estava só esperando, porque se o senhor falasse assim, quem quer aceitar Jesus, eu ia me jogar lá, pastor. O pastor ficou, meu querido, senhor, você me perdoa, mas esse não é o problema. Eu não sou pastor só lá dentro, eu sou pastor aqui fora também. Vou orar por você agora, você quer aceitar Jesus? Ele falou, agora não, pastor, já passou. Já passou. Aprendi muito rápido, pastor. Aquilo me impactou, mas já passou. Deixa para o outro dia. Quem sabe eu volte lá na igreja, eu sinta de novo aquele arrepio na espinha. Quem sabe eu sinto de novo a presença de Deus, porque para mim já passou. Então Jesus, para poder ensinar melhor as pessoas, para poder contextualizar essa mensagem, essa parábola, ele levou para a questão agropastoril. Quer dizer, o que ele entendeu? Ora, eu estou no meio de um povo que não tem indústria. Eu estou no meio de um povo que não vive dentro de faculdades. Eu estou no meio de um povo que não são cultos. Eu estou no meio de um povo que planta para comer. São agricultores. Eles entendem tudo de agricultura, mas não entendem nada de matemática. Eles entendem tudo de agricultura, mas não entendem nada de ciência. Por que eu vou falar de ciência? Eu vou falar de agricultura. Aí ele pega e faz essa parábola, dizendo, o semeador saiu a semear. Ele falou a língua do povo. E eu tenho uma palavra aqui para você nessa noite. Jesus conhece o teu coração. Ele fala conforme o teu coração. Ele fala conforme o teu coração. Não se preocupe, não tenha medo de não entender alguma coisa. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, pastor, eu não entendo muito bem a Bíblia, eu gostaria de pregar, mas eu não entendo. Não tem problema, continue lendo. Deus vai falar com você da sua forma. Eu acho legal, porque algumas pessoas perguntam assim, pastor, como Deus fala com a gente? Como vem a voz de Deus no seu coração? Ora, se eu sou paulista, Deus fala no sotaque paulista. Deus não vem falar comigo no estilo carioca aí, parceiro.
chegamos aí. Não, eu sou paulista, sou aqui da terra. Ele não vai falar de outro jeito, ele vai falar comigo desse sotaque. Como é que Deus, será que fala com um oriental, com um japonês, que fala japonês? Será que Deus vai falar em português? Não, Deus vai falar na língua. Então Deus está aqui nessa noite para falar com você de acordo com o seu coração. Ele tem uma palavra forte para você. Então ele fala com o povo que planta para sobreviver. E por ele falar dessa forma, então ele vem e faz essa parábola. E nessa parábola que nós lemos, há um fato bem interessante. Porque há pelo menos 3 personagens vitais nessa parábola. 3 personagens que são de extrema importância. Existe o semeador, existe a semente e existe a terra. E o semeador, diz a palavra, saiu a semear. O semeador saiu para fazer o seu trabalho. Qual é o trabalho do semeador? É semear. É óbvio. O trabalho dele não é espalhar. O trabalho dele não é jogar a semente fora. O trabalho dele não é juntar a semente. O trabalho dele é semear. Quantos já viram alguém semeando alguma coisa? Você já viu alguém semeando um campo? Eu já vi algumas pessoas fazendo isso. Eu fiz muito isso, na verdade. Na casa que eu morei quando eu era criança, nós tínhamos um bom terreno atrás. E minha mãe nordestina como era, meu pai, a gente tinha plantação de milho atrás de casa. E a gente semeava. E a mãe ensinava a gente. A gente ia com um enxadão e fazia as covas. Fazia um buraquinho pequeno e deixava a terra do lado. Depois a gente ia com os milho, jogava o milho dentro da cova e com o próprio pé a gente empurrava e fechava. Então, nós saímos a semear. Então, o semeador foi fazer o seu trabalho. Ele saiu para semear. Ele sai para cumprir as suas obrigações. Ele sai para cumprir o seu compromisso em semear a terra. E o semeador, quando sai a semear, ele não sai escolhendo a terra. Alguém já mandou ele semear lá. O semeador não escolhe terra. Não é a função do semeador escolher a terra. A função do semeador é semear. Quem já escolheu a terra é responsável pela terra. E eu quero dizer para você aqui, nós que estamos vivendo uma igreja que quer ir além do templo, a nossa função é semear, não é escolher a terra. Não tenho eu o direito de dizer, eu vou semear nessa pessoa, mas nessa pessoa eu não vou semear porque não vale a pena. Eu vou semear nessa porque esse é um grande empresário, então eu vou semear nele. Mas esse que mora na periferia, que mal tem um lugar para morar, que eu vou ter que levá-lo para a igreja, eu não vou semear, esse não vale a pena. Não, Deus não mandou você escolher o terreno, Ele mandou você semear. Aleluia, não somos nós que sabemos, não sou eu e não é você que tem a capacidade de saber se aquela semente vai frutificar ou não. Semear é a nossa função, a função, aleluia, da boa semente e de germinar já não é conosco. Eu vou te explicar no decorrer da ministração. A minha função é semear, a minha função é falar do amor de Cristo, seja ele branco, seja ele negro, seja ele pobre, seja ele rico, seja ele de São Paulo, seja do Nordeste, seja de onde for, a minha função é semear. Diga para o seu irmão, a sua função é semear. É semear, é isso que nós estamos fazendo. Somos os semeadores, Deus nos chamou para isso.
Não sai escolhendo a terra, não sai julgando, olhando ou julgando a terra, se a terra é boa, se a terra é ruim. Às vezes a gente diz assim, aquilo ali é terra ruim, aquilo ali é terra que não dá fruto. Você já viu nos países árabes, eles fazendo grandes jardins, grandes colheitas, grandes plantações? Terra ruim, mas alguém acreditou na terra ruim, e a terra não era tão ruim assim. O semeador saiu sem julgar se a terra era boa, ele cumpre o seu papel de semeador. Deus, lá no capítulo 1 de 1 Timóteo, no capítulo 1, no capítulo 4 de 1 Timóteo, do 1 ao 4, ele vai dizer que ele quer que todos se salvem. Quando Deus fala, através de Timóteo, que ele quer que todos se salvam, ele quer dizer o quê? Vou semear em todos. Todos. Eu vou semear no espírita. Eu vou semear no xenxonoíta. Eu vou semear lá no pessoal do Hamas. Eu vou semear em todos os lugares. Eu não vou ver se a terra é boa ou se a terra é ruim. Eu vou semear, porque eu quero que todos se salvem. Não tem ninguém na face dessa terra que Deus não queira salvar. Nós estamos vivendo dias difíceis, porque as igrejas estão escolhendo público. Que público nós vamos? Aí eu vejo pastores dizendo assim, não, a minha igreja é um público AA. Na minha igreja, olha não, eu coloquei a igreja no bairro tal, porque meu público é AB. Deus, Ele tem só um público. Todos os pecadores da terra. Todos os pecadores da terra. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso público. Então, Ele quer que todos se salvam. Então, o semeador fez a sua parte. Mas aí você pergunta, mas pastor, e a semente? A semente, o semeador saiu a semear a semente que ele tinha de melhor. Sabe por quê? Porque quando o semeador sai, o grande desejo dele é que aquela semente que ele plantou dê muitos frutos. Ninguém sai e passa horas no sol semeando, jogando a semente e dizendo assim, tomara que morra, tomara que morra, tomara que morra, tomara que não nasça. Essa semente eu estou colocando a mais ruim que tem, porque eu não quero que dê fruto. Você acha que isso acontece? Não. Todo semeador quer levar a melhor semente, porque queremos ver a plantação dando fruto. O desejo daquele semeador é que a semente que ele jogou dê 100 por 1. De 100 por 1, se ele colocar 5 caroços de milho, ele quer que dê 10 espigas, e essas espigas, milhares de grãos. Sabe o que é isso? Quando Deus vem falar comigo, vem falar com você, Ele traz o que Ele tem de melhor. A semente que Deus coloca em nós, a semente que é lançada através dessa palavra, não é uma semente qualquer. Não foi uma semente gerada em algum tipo de laboratório. Não é semente geneticamente alterada. Não foi homens que criaram essa semente. Essa semente não tem jeito de ser a pior semente. Essa semente não tem jeito de fazer mal. Essa semente não tem como não frutificar. Às vezes a gente fica brigando, e Senhor, será que... Mas essa semente,
Essa semente, ela não foi alterada, esta semente vem do céu, ela foi plantada em uma cruz, louvado seja o nome do Senhor, ela foi regada com sangue, essa semente tem marca de sacrifício, essa semente custa caro, essa semente custou vidas, e entre as vidas, a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o preço dessa semente. Não é semente barata, não é coisas que você acha em qualquer lugar, que você está acostumado, não, é semente boa, e é semente rara para a glória do nome do Senhor. Aí você me pergunta assim, pastor, tudo bem, boa semente, ótimo semeador, mas não frutificou. Aonde está o defeito, pastor? Aonde está o defeito? O defeito está em mim, o defeito está no semeador, ou o defeito está na semente? E aí a gente sai procurando bons semeadores. Aí a gente sai procurando outra semente. Eu vou em tal lugar porque lá o semeador é bom. Eu vou para tal lugar porque tal lugar tem um outro tipo de semente. E a Bíblia diz que tudo que passar disso aqui é anátema, é pecado, é coisas erradas. E sabe o que a gente está fazendo? A gente não está contente mais com a boa semente, a gente quer que seja colocado outras coisas junto com a semente. Mas eu tenho para falar para você, para uma boa plantação tem que ser a pura e verdadeira semente. Aleluia! Sabe por quê? Porque essa semente ela pode demorar a frutificar, essa semente ela pode demorar a dar frutos, mas eu vou te dizer uma coisa, a hora que ela der fruto, ela leva você para a eternidade, louvado seja o nome do Senhor. Pode vir a seca, pode vir o sol, pode vir as inundações, pode vir o que vier, essa semente, aleluia, vai garantir para você vida eterna. Sabe por quê? Porque ela não foi modificada. Nós acabamos de ouvir um louvor aqui. Eu estou orando para esse homem ficar aqui conosco na igreja, ele e a sua esposa. Porque é um homem de Deus. E a palavra que nós ouvimos aqui nesse louvor é que pode vir o que vier. Pode vir a tempestade. Pode vir, porque sabe por quê? Porque a minha semente diz, fica no barco. Fica no barco, não vai naufragar, não vai afundar. Mas às vezes as pessoas colocam junto com essa semente coisas que enfraquecem. Aí nós não estamos mais confiando na semente, nós estamos confiando às vezes no semeador, nesse caso. Às vezes nós confiamos no semeador e esquecemos da semente, acreditamos no profeta, acreditamos na profetisa, damos todos o valor do mundo para o apóstolo, achamos que sem a mão dele nada pode acontecer, achamos que o templo é tão importante, mas eu vou dizer para você, o templo não é nada, quem é importante, aleluia, é a semente, aleluia, que é gerada na cruz do Calvário, que é derramada sobre nós. Essa é a verdadeira semente. Não tente modificá-la, não tente colocá-la. Tem gente por aí, sabe fazendo o quê? Hoje eu, o pastor Flávio, junto com o presbítero Célio, estávamos falando sobre o culto de quarta-feira. Poderíamos fazer um barulho aqui nesse lugar, poderíamos chamar profetas e profetisas, poderíamos fazer uma arruaça aqui nesse lugar, mas sabe o que seria? Seria colocar um gosto diferente na semente só para você comer, e não é isso que nós queremos fazer. Nós queremos que você coma a semente, aleluia, verdadeira, e você saia daqui sabendo, olha, tem dia que é bom, tem dia que é amarga, mas ela é boa para a minha vida. Ela é boa para a minha vida. O pastor não está me enganando, o pastor auxiliar não me engana, os presbíteros não me enganam, o grupo Miriam não me engana. Lá é a semente verdadeira. Não vamos aqui, como diz o compositor, não vamos dourar a pílula, não vamos melhorar, vamos dar do jeito que ela é. Porque não adianta eu te enganar. Sabe?
Eu tenho um cachorrinho e ele ficou doente esses dias. Aí a veterinária mandou dar um comprimido. Aí eu comprei carne, aquelas ração, e o cara era espertinho. Ele comia, eu fazia aquele bolinho de carne, colocava o comprimido lá dentro, ele comia, eu falava, já foi, daqui a pouco ele... Falava, poxa vida, foi meu, você deixava o comprimido limpinho. Falei, mas o que é isso? Sabe o que tive que fazer? Amassar. Sabe o que é isso? Tem gente que dá coisa para você errada, amassadinha dentro de um bolinho de carne. Vai ser tão gostoso de comer. Eis meu servo que... Ai, que gostoso, Deus está falando comigo. Só que Ele está colocando uma grande decepção na sua vida. Ele está colocando algo que amanhã vai destruir a sua vida. Ele coloca dentro de uma grande promessa, de uma campanha faraônica, de uma campanha mirabolante. Ele coloca e você diz assim, que coisa maravilhosa, que coisa gostosa, estou sentindo a presença de Deus. E Ele coloca que seu marido vai se salvar, que o seu câncer vai sair, que as coisas vão acontecer, mas que daqui a pouco você está morto. Morto pelo quê? Pela decepção. Você comeu aquilo gostoso, mas aquilo não te sarou. Eu tenho para você hoje aqui uma palavra que sara. Uma palavra que limpa, uma palavra que restaura, uma palavra que transforma, uma palavra que não te engana. Mas aí você pergunta para mim assim, mas pastor, e agora? E por que em alguns casos não acontece? Jesus explicou aqui por que não acontece. Porque o problema não está no semeador, não adianta mudar de igreja. O problema não está na semente, não adianta tentar um lugar que dá uma melhorada para você se sentir um pouco mais feliz quando sair um pouco mais alegre, sair um pouco mais... Não adianta, sabe por quê? Porque o problema quando não há frutos está na terra. Eu tenho que falar isso para você hoje na noite de Santa Ceia. Se não frutificou, é porque a terra não aceitou a semente. Não é a semente que tem que ser jogada fora. Não é o semeador que tem que ser trocado. É o coração que precisa ser revisto. Lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele precedem as saídas da vida. E sabe o que é a terra? É o meu coração, é o teu coração. Aí a gente diz assim, olha, eu fui na igreja, não recebi nada. O problema não estava na semente. O problema não estava no pregador. O problema está que o seu coração, você fechou, cauterizou e não recebeu. A semente bateu e não pôde germinar. Não pôde germinar. Ela não teve a oportunidade de se umedecer, como ele disse aqui. Estava no meio das pedras. E a Bíblia diz lá em Joel, eu trocarei o coração de pedra de vocês e colocarei um coração de carne. Aleluia. Sabe por que ele diz isso? Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja com o nosso coração duro. Pedra. Não mudo. Não volto atrás. Não me arrependo. Não peço perdão, sou eu, tem que ser do meu jeito, se não for assim para mim não serve, se não dançar na minha música para mim não serve, não é assim, amado, aleluia, que nós aprendemos com Jesus. Ele disse, eu vou colocar em vocês um coração de carne, aleluia, para que a minha semente frutifique em vocês. Você sabe por quê que muitos se afastaram dos ensinos de Jesus? Porque a semente caía em corações de pedra, caía em corações cheios de espinho, soberba, orgulho. Se não for do meu jeito não serve, se não for a minha ideia não é boa, se não for do meu jeito não é de Deus. Não é assim, querido. O semeador saiu a semear a boa semente. Abra o seu coração, umedeça o seu coração
e deixa Ele semear. Deixa essa semente fazer efeito. Sabe por quê, amados? Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que a gente tem que morrer, as coisas velhas se passam, agora tudo se faz novo, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é? Aquele coração que gostava de se justificar, aquele coração que importava estar certo, aquele coração egoísta, que se preocupava só com si mesmo, aquele coração que não conseguia olhar o próximo, esse coração não pode existir mais, agora é um coração novo, aleluia, como diz a canção, dá-me, Senhor, um coração igual ao teu, sabe por quê, queridos? Porque senão, nós estamos aqui só com máscaras, sabe? Ninguém conhece o coração de ninguém aqui, ninguém. Eu não posso julgar nenhuma pessoa, nem a minha esposa que está comigo há 30 e poucos anos, eu não posso julgar o coração dela, porque eu não conheço o coração da minha esposa, e nem ela pode dizer que conhece o meu coração, mas há um, que o salmista diz que ele esquadrinha o coração do homem. Sabe o que é esquadrinhar? É não deixar nenhum espaço vazio. É como a gente dizer assim, olha, perdemos uma agulha aqui na igreja, vamos esquadrinhar essa igreja. Não vamos deixar um canto sequer. Eu quero dizer para você que Jesus conhece cada canto do teu coração. Jesus conhece cada milímetro, cada pensamento teu, cada palavra. A Bíblia diz que a palavra que ainda não saiu, Ele já sabe qual vai ser a palavra. Então nesta noite eu quero dizer para você, meu querido, que nós, aleluia, temos a oportunidade de estar aqui nesta noite, recebendo a melhor semente, mas se nós não, aleluia, não abrimos o nosso coração, não amolecemos o nosso coração, nós não vamos passar de homens e mulheres fantasiados de crente, porque nada vai mudar na nossa vida. O apóstolo Paulo fala, aleluia, que nós precisamos olhar para o alvo, precisamos continuar olhando para frente, melhorando a nossa vida, alcançando outras pessoas, precisamos mudar a nossa história. Não dá para ficar aqui dentro e ficar do mesmo jeito. Não dá para dizer que aceita Jesus, mas que é do mesmo jeito. Pastor, eu aceitei Jesus, mas minha mão não, estou louco para dar um soco naquele cara. Corta a tua mão, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, se a tua mão vai te escandalizar, arranca ela fora. Se o teu olho, pastor, quando aquela mulher passa, eu não aguento, arranca os olhos. É isso que a Bíblia diz. É claro que ela está fazendo, é uma hipérbole, é um exagero, é uma figura de linguagem. Pelo amor de Deus, não vai me cortar o braço e chegar aqui amanhã, pastor, cortei meu braço. Não, pelo amor de Deus. Não vai cegar o olho. Mas você está entendendo o que Jesus está falando? Tira da sua vida aquilo que está te fazendo mal. Se você não resiste, tira aquilo. Não fica brincando com aquilo não. Tira. Arranca. Sabe por quê? Porque a semente tem que cair e dar frutos. E sabe de quem a semente depende? De você. Depende de mim. Jesus está semeando perdão no nosso meio. Mas tem gente que não quer. Quantos você já encontrou que ele diz assim, não perdoa, pastor? Não, ali não dá para perdoar não. Olha, se eu tivesse me pedindo outra coisa, tudo bem, mas perdoar não dá. Sabe o que é isso? A semente cai e encontra espinhos. A semente cai e cai na beira do caminho. Sabe o que é beira do caminho? Estou nem aí. Caiu lá, não dei nem atenção. Quantas pessoas não dão atenção naquilo que Deus está falando? E depois amanhã sofre e diz, pastor, eu fui no culto,
Eu ouço a palavra, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu fui até no evangelismo, mas a minha vida não muda. Sabe por que não muda? Porque você só deixa cair no seu coração aquilo que você quer, mas não é isso não. O semeador saiu a semear, aleluia, várias sementes. Mas a gente fica assim, não, em mim eu só quero que plante uvas rosadas, porque afinal de contas, olha o meu coração, eu sou tão bonzinho, olha o meu coração, cheira, é tchu and tchu, cheira, meu coração é o máximo. Senhor, planta só uvas Itália. Não, ele saiu para semear, e não escolheu a semente, mas não importa que semente seja, sempre será a melhor semente. Viu? Às vezes Deus manda você fazer coisas que você vai se arrepiar, mas faça, tem gente que se assusta com o que Deus pede, mas faça. Ah, Senhor, tenho que ir lá pedir perdão para aquele irmão, mas eu estou certo. Mas vai, querido, essa é a semente que Ele está colocando no seu coração. Sabe por quê? Porque isso vai frutificar e vai mudar a sua vida. Pastor, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um grande empresário, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e o Senhor quer me colocar de diácono, para eu ficar na porta, para limpar banheiro, para vir ajudar a pintar portão. É isso mesmo, querido. Sabe por quê? Porque Ele está plantando uma boa semente em você, aleluia. Faça, deixa nascer essa semente, não mata a semente não. Orebachai, sabe o que Deus fala ao meu coração aqui? Deus tem colocado sementes no coração dessa igreja, aleluia, mas tem gente que está escolhendo sementes, e Ele não quer que a gente escolha. Caiu, deixa frutificar. Caiu, foi o Senhor que colocou, deixa frutificar. Já nós vamos para a ceia, e no texto diz que depois dele encontrar sementes pisadas, que poderiam ter frutificado, poderiam ter nascido, poderiam ter geminado, mas ninguém ligou para ela. Depois passaram, encontraram sementes que morreram porque estavam em pedra e não tinha umidade o suficiente. Sabe o que eu poderia dizer aqui para você? Sabe o que eu poderia dizer para você? Primeiro, tem gente na igreja que fica assim, ó. Não preciso disso. Isso não é para mim. Isso não é. Joga fora, cai no semente, deixa os outros pisar. Não dou valor a isso. Tem um segundo, que é pedra, como eu já falei. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que não estava úmido a terra. Sabe o que é? Ah, pastor, eu gosto das coisas na técnica. Eu gosto das coisas tudo milimetricamente planejadas. Se não planejar, ele é do tipo, sabe aquele tipo que diz assim, olha, a gente diz assim, irmãos, nós precisamos fazer uma oferta, fazer um trabalho para mandar dinheiro para o Nepal. Porque lá estão milhares de pessoas, já passaram de 7 mil pessoas mortas e mais feridos, não sei o quê. Pastor, vamos fazer um planejamento. Vamos abrir uma ONG, vamos fazer um planejamento. Quando for sair esse dinheiro, o país já está restituído, já está todo mundo salvo. Coração de pedra. Não deixa o Espírito Santo entrar e dizer assim, faz desse jeito. Eu estou com você. Eu não estou dizendo que as coisas de Deus é desorganizado, eu estou dizendo que nós temos que dar lugar ao Espírito Santo. Lugar ao Espírito Santo. Onde Ele mandar fazer, a gente faz. Se Ele mandar ir agora, a gente vai. Se Ele falar, não, fica aí orando, espera um pouco, acerta tudo, resolve tudo direitinho, a gente espera e resolve tudo direitinho. Por que às vezes as pessoas vêm me pedir as coisas, eu falo assim, é melhor a gente orar um pouco. Vamos orar um pouco. Parece ser necessário, mas é melhor a gente não colocar a mão onde Deus já está colocando a dele. A terceira, encontrou o que? Espinhos. E esses espinhos sufocaram, sabe o que é isso? É as coisas do nosso dia a dia. As coisas que a gente faz no dia a dia. É espinhos. Por que a semente não pode germinar?
Por que a semente não consegue nascer? Porque eu não dou espaço para ela, porque o meu trabalho é mais importante, porque o que eu penso é mais importante, porque o que eu quero é mais importante, porque o meu sonho é mais importante, porque a minha soberba é mais importante, o meu orgulho, o meu egoísmo, é mais importante do que tudo, e a semente não pode nascer, e a gente não dá espaço. Eu tenho um vaso lá em casa, já de muito tempo. Esse vaso deve ter, pelo menos, para não ter nada, tem uns 20 anos lá em casa. E eu já plantei de tudo nesse vaso. Tudo que eu ganho, vai para lá. E tem um tempo que eu preciso chegar lá e dar uma podada, limpada. Agora nós ganhamos aquelas florzinhas, não ganhamos? Ganhamos? Ganhamos. Aquelas plantinhas. Aí eu plantei a minha lá. Achei um espaço, limpei o vaso, arranquei algumas coisas e encontrei um espaço para ela. E ela está cada dia mais bonita. E eu tenho certeza que o ano que vem eu vou trazer uma flor dela aqui para vocês. Sabe por quê? Porque eu fui no vaso e encontrei um espaço para ela. Eu quero terminar essa fala, esse bate-papo com você, dizendo: Deus tem uma semente boa para colocar no teu coração. Mas talvez o teu coração está cheio de tantas coisas. Talvez o seu coração está cheio de tantos sentimentos. Teu coração está cheio de tantas sujeiras. Ou até aparentemente coisas boas. Mas ele está superlotado. E não tem espaço para melhor e boa semente. Essa semente aqui é a semente que traz paz. Você sabe o que o Espírito Santo falou comigo quando eu estava meditei a semana inteira nessa palavra? Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Ele disse assim para mim: olha, Abimael, não adianta você ter um vaso lindo, não adianta você ter um vaso de ouro, com as melhores flores, e mais caras e mais raras flores desse planeta, orquídeas e tudo mais, não adianta, se não tiver a semente da paz. O Espírito Santo falou isso para mim. Sabe o que ele está falando? Sabe do que vale o seu bom trabalho? Você ser o gerente, o dono, ou sei. Sabe o que adianta? Bom, te dá status, te dá um bom dinheiro, te dá uma vida regada a um pouco mais de luxo. É bom. Sabe o que adianta o seu diploma? As faculdades que você fez é bom, porque hoje você alcança um bom trabalho, você tem uma posição melhor na sociedade, você tem isso, tem aquilo. Sabe o que adianta a sua casa? Legal, você tem uma casa própria, você se sente seguro dentro dela, teu belo carro. Sabe o que é bom? As pessoas olham e dizem: oh, o carro, ele se deu bem na vida. Mas sabe o que adianta tudo isso, sem essa boa semente? Nada. 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 Sabe por quê? Porque nada disso, sem Deus, vale alguma coisa. Nada disso, sem a paz, sem a confiança, sem a segurança que essa semente nos dá, não vale nada. Essa é a semente que vai frutificar na minha e na sua vida. Todos os dias nós vamos regá-la. Nós não vamos deixar ficar seco, não. Nós vamos regar. Sabe como? Lendo essa palavra, orando, fazendo a boa obra, amando, perdoando, querendo o bem. Essa é a nossa forma de regar essa semente. A semente que o semeador não teve dó de gastar em você. Ele gastou essa semente. Aí você vai perguntar assim: pastor, e como vai ficar a minha vida? A sua vida vai ficar uma bênção. A sua vida vai ficar muito melhor. A sua vida vai ser uma outra história, quando você colocar essa semente em prioridade. Levantou de manhã?
Não levante da sua cama, não saia para trabalhar sem dizer: Senhor, muito obrigado. Regue a semente, diz: Senhor, eu vou para o meu trabalho, lá é muito importante para mim, mas mais importante é eu regar essa semente, porque é essa que eu vou levar para lá, e essa que vai me dar paz, essa que vai me dar segurança, é essa semente que vai fazer eu ter uma vida diferente lá. Sabe, querido, quando nós somos conhecidos nos locais, por sermos diferentes, não é pela nossa roupa, é pela semente que está plantada aqui. Porque sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Fala com uma pessoa que está com raiva de você, por mais que ela tente disfarçar. Fala com uma pessoa que está feliz com você, os olhos brilham, o sorriso sai. Fala com uma pessoa que não tem Jesus. Fala para ela do governo. Fala para ela da crise. Fala da Petrobras. Fala do Nepal. Fala disso e aquilo outro para ele. Sabe o que ele vai dizer? Ele vai maldizer a Deus. Mas fala com uma pessoa que tem a semente semeada, a semente do amor no coração dele. Ele vai dizer: Deus está no controle. Deus é Deus. Deus pode mudar, o nosso governo pode ser ruim, mas eu não estou debaixo desse governo, eu estou debaixo do governo de Deus. Lá na minha empresa pode estar cortando, tudo bem, eu posso até ser mandado embora, mas eu confio num Deus que disse, que o salmista disse, que um dia tinha sido novo, e que agora era velho, mas que ele nunca tinha visto um justo mendigar o pão. É nessa semente que eu acredito. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, fala com um crente de verdade, que tem pessoas falando mal dele, que tem pessoas criticando a vida dele, que tem pessoas falando pelas costas dele. Sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer: fica tranquilo, porque o Senhor, aleluia, colocou anjos acampados ao meu lado, aleluia, e praga nenhuma chegará à minha tenda. Sabe o que ele vai dizer? Nenhuma ferramenta preparada contra mim vai prosperar, aleluia, porque o Senhor deu ordem aos seus anjos ao meu respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser aplaudir ao Senhor, é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele, é só para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, eu quero orar com você. Eu quero chamar o Danilo, por favor. Ele vai louvar ao Senhor. E eu quero que você, nessa noite, nós vamos participar da ceia. Santa Ceia do Senhor. Eu quero que você pegue o seu coração, a sua terra, e dá uma visitada nela. Sabe? Pega esse vaso, porque tu és um vaso. Você viu os pentecostais? Vaso de Deus. Esse pastor aqui gosta muito de falar, chama a gente de vaso. Então, se você é um vaso, que seja um vaso com terra boa. Mas sabe o que acontece com o passar do tempo? Se a gente não mexer nessa terra, ela endurece, fica seca. Você joga água, sabe o que acontece? A água fica tudo em cima, não entra nada, cai tudo do lado, e você pensa que está umedecida, mas não está. Sabe por quê? Porque está impermeabilizado, secou. Sabe o que você precisa fazer? A parte doída da história. É ruim isso, mas precisa. Você precisa pegar um espeto, você precisa pegar uma colher, você precisa pegar alguma coisa, um instrumento, e começar a furar aquela terra, a fofar aquela terra, e tentar trazer aquela terra de baixo para cima, e jogar-a de cima para baixo. Aí você umedece, aí os frutos voltam. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, Santa Ceia do Senhor, culto de domingo, um dia, uma noite que Deus preparou para a gente afofar a nossa terra, afofar a nossa terra. Não se preocupe, não se preocupe com nada,
Não se preocupe se vão te aplaudir, se não vão, se vão te chamar de... Não. Pega tudo que está cauterizando, que não está deixando a água entrar. E sabe como é que chama essa água na Bíblia? Espírito Santo. Espírito Santo, Ele que vem umedecer. E às vezes o Espírito Santo, a gente diz, é a palavra que convence. É a palavra que convence. Mas se eu estou cauterizado, o Espírito Santo não entra. Ele vem, aí sabe o que eu faço? Furo. Satanás, você não vai destruir a minha vida. Eu não vou morrer seco. Vai doer, mas eu vou perdoar. Vai doer, mas eu vou deixar para lá. Vai doer, mas eu vou voltar atrás. Vai doer, mas eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. Vai doer. E quando você fizer, o Espírito Santo vem. Joga água. Aleluia. E a alegria começa a voltar. E você vê o tempo de cantar voltando na sua vida. Eu quero encerrar, para o homem de Deus cantar, com uma palavra, que eu quero que você olhe para um irmão, se você quiser, não é obrigado, se você quiser, e isso você falar como verdade, como algo que, uma semente verdadeira da sua vida, você vai dizer para ele, o tempo de cantar chegou. Umedeça o seu coração.